A gente começou meio que na mesma idade, assim. Eu também sou de 90, então a gente tem a mesma idade aí. E eu também comecei com 15 anos e comecei numa agência de. Antes era uma agência de publicidade aqui na minha cidade, chama Fragmento. Depois virou mais arte, gráfica rápida, assim, por conta até do contexto da cidade. A cidade não dava muito valor, assim, publicitário, essas coisas. Uhum. O dono lá da Fragmento, ele é publicitário formado, tudo, mas, cara, a galera não valorizava, assim. Até hoje, assim, é mais difícil. E aí ele acabou indo mais pra questão de se tornar uma gráfica rápida ali, tudo, sabe? Do que pegar projetos publicitários grandes, assim, para desenvolver. Até chegamos a trabalhar em alguns, mas muito pontuais, assim. Então ele foi meio que direcionando a empresa dele. E aí é muito legal ouvir isso, assim, de você. E aí eu fico pensando, cara, não sei no seu contexto, mas no meu, eu acho que eu nunca tive, assim, um líder de design, sabe, assim, de liderança mesmo. E hoje fazer um papel desse, né, tá uma cadeira dessa, assim, é um desafio para mim por não ter tido anteriormente muito isso. Claro que aí eu pego as coisas eu não tive, eu gostaria de ter tido. O que que eu gostaria de ter tido, de como eu vou transmitir isso para a galera que eu tô liderando no momento, né? E para você, você teve isso, assim, você teve vários líderes de design até você chegar hoje em uma liderança, ou foi um contexto parecido com o meu, assim? Como é que foi para você? Cara, bem parecido, na verdade, né? Eu acho que... eu acredito muito que isso tem uma relação muito forte com timing também, sabe? Tipo, de novo, né? A gente ali de 90 mais ou menos a mesma época que entrou no mercado. E até mesmo, tipo, quando a gente olha hoje, cara, a quantidade de formações e de preparo que tem para nossa área é completamente diferente, né, do que era há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Eu tive um único líder, cara, minha carreira inteira, que tinha o background de design, e todo o resto, cara, sempre foi, na maior parte das vezes, alguém de negócio, né? Alguém de negócio, uma vez ou outra alguém de produto, mas essa pessoa de produto quase sempre era mais de negócio do que de produto, que é outro desafio que a gente tem, né, no mercado. Muitas vezes você tem um VP de produto ou um CPO, mas na verdade essa pessoa é muito mais de negócio do que de produto, né? Então tem um desafio gigantesco ali cara, você conseguir chegar ali falar a mesma língua, conseguir convergir mais essa linha de raciocínio. Mas, assim, eu acho que de forma curta, assim, eu não tive. Eu acho que isso também impactou muito no meu começo de carreira, e aí eu falo de carreira no sentido de mudança para liderança, né? Eu falo sobre isso também. A gente vê também muitas pessoas da nossa idade ou até mais velho falando muito sobre isso, né? Hoje existe eu acho que o acesso ao conhecimento, ao conteúdo, essa troca que tem cada vez mais ajuda as pessoas a se prepararem melhor ou entender mais o caminho, né? Eu também fui o famoso líder por acidente, assim, tipo, cara, nunca foi uma trilha que eu desejei. E eu acho que isso está diretamente relacionado com a falta de referência, do tipo, cara, quando você não tem liderança de design, então você não se espelha na liderança como o seu futuro. Ainda mais que no meu caso, cara, eu nunca tive. A maior parte das lideranças que eu tive foram lideranças que eu considero ruins, foram ruins para mim, assim. Então, eu acho que tem um exercício, cara, que me ajudou ao longo do tempo, mas que eu acho isso extremamente desgastante, que é, cara, apesar de achar que a liderança não era o que eu acreditava que deveria ser, é sempre aquele exercício de, cara, deixa eu absorver o que tem de bom e, cara, sobreviver ao que não é bom e tudo mais, e relevar e tentar aprender com isso. Mas eu acho que isso me levou para um caminho, por exemplo, e aí falando já de uma experiência de coisas que eu fiz, que eu também fui aprendendo, cara, que é isso, os extremos são perigosos, né? Então, assim, eu tinha muita referência do que eu não queria ser, quando eu percebi que eu estava cara, num papel de liderança e preciso aprender sobre isso e como é que eu faço melhor. E eu carregava muito tudo que eu não queria ser, e isso tem um risco de você ir para um outro extremo, sabe? Então, eu já fracassei, cara, pelo outro lado, que é eu acredito muito na liderança positiva e acho que a gente vai entrar e falar mais sobre como eu vejo isso.
mas ela não é você também olhar só para pessoas, né? Você precisa equilibrar isso com o resultado. E teve um momento que na minha cabeça era, cara, se eu olhar para a pessoa, se eu garantir que esse ambiente é bom para as pessoas, o resto vai meio que acontecer naturalmente, né? E isso não é uma verdade, né? Parte do nosso papel é também a gestão, é uma camada mais pragmática, né? É a gente olhar, cara, para a questão de recurso, alocação de recurso, para a gente olhar para delegação de tarefa, é para a gente olhar para processos e tudo mais e garantir que essas coisas coexistam, né? Então, no geral, eu não tive uma liderança de design a maior parte da minha carreira. Eu acho que isso fez, sim, muita falta, principalmente, cara, quando a gente vai chegando em lideranças mais altas, mais executivas. Eu acho que essa falta de experiência, ela indica ainda muito mais. Acho que no começo, o maior impacto é a falta de ver essa trilha como uma possibilidade, né? Então, eu não olhava para isso porque eu não tinha referências nisso. Mas ainda para mim, mais do que isso, cara, a boa e a má liderança, né? Eu considero que a maior parte da minha carreira eu não tive bons líderes, eu não tive líderes, cara, que eu olho para trás e falo, cara, essa pessoa me ajudou a me desenvolver, né? Essa pessoa me orientava, essa pessoa trocava. Não, eu tive, cara, ao longo da minha carreira, muito chefe. Do tipo, cara, você tem meta, você tem isso para entregar, você vai ser cobrado, é pressão, é porrada, é tudo mais. Mas, assim, aquela liderança que você fala, cara, essa liderança é o meu apoio, né? Do tipo, é para ela que eu vou correr, é ela que vai me ajudar, é ela que vai me direcionar. Então, para mim, mais do que não ter uma liderança de design, é a falta de bons líderes mesmo. Eu acho que isso impacta muito, assim, quando eu olho para minha carreira, quando eu olho para alguns vales de, cara, quando a gente olha mais para o lado de esgotamento, de cansaço, de repensar algumas coisas, tem uma relação muito forte com o que era a sua liderança e a representatividade que ela tem, né? Eu sempre falo de que quando você fala, cara, a empresa X, cara, não é um lugar legal para trabalhar. Tipo, cara, a empresa X, ela é as pessoas, né? Do tipo, a empresa, ela não tem, não é a empresa toma a decisão, é pessoas que representam aquela empresa, que formam o que é aquela empresa. E a sua liderança, cara, ela tem 80% disso, né? Então, assim, a sua liderança não é só, né? O seu contexto envolve mais pessoas, mas a sua liderança, ela representa muito do que é aquele ambiente. Então, para mim, assim, ter um bom líder é o que faz toda a diferença no seu ambiente, cara. Muita gente você ouve falar, cara, que uma virada de chave às vezes é uma orientação que recebeu, é uma troca que teve. Então, provavelmente a gente tem também algo parecido nisso no histórico, assim, essa falta de liderança, de design, trazendo essa referência, né, e ajudando a gente a moldar um pouco da perspectiva que a gente tem, caminhos possíveis. Então, assim, a nossa, quando a gente pensa em design, né, o caminho natural é o caminho técnico, né? É você virar um especialista, é você se aprofundar tecnicamente e não ir para um caminho de liderança, né, de gestão de pessoas. Acho que isso tem mudado muito porque o acesso à educação tem tido muito mais opções, né? Então você vai ver hoje um MBA, cara, existe, né, um MBA de design onde fala já do processo de liderança, né? A gente está aqui gravando um podcast que fala de liderança, cara, e são dois designers falando sobre isso. Então, acho que hoje tem muito mais essa perspectiva, mas eu comecei meio que no susto mesmo, né? Tipo, é aquela coisa de você ser uma referência técnica, você acaba começar a fazer gestão de pessoas, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu fui também desses líderes, cara, que demorei muito para virar a chave e entender que o papel tinha mudado, sabe?